mas eu preciso entregar a revelação que Deus colocou no meu coração essa tarde para a igreja, e eu tenho certeza que Deus estará falando conosco, amém? João capítulo 20, versículo 11, diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Olha o versículo 15. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, algumas versões dizem jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabuni, que quer dizer mestre. Diga amém. Glória a Deus. Agora fala comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa leitura. Gente, se não for ruim para você, eu gostaria que você desse um toque na pessoa que está do seu lado e falasse para ele assim: pare e veja. Fala para ele: pare e veja. É o tema da nossa mensagem hoje. Muitas vezes, o milagre, ele está tão perto de nós, muito perto, mas nós estamos tão agitados, que não vemos Paulo. Em algumas vezes, as lágrimas embaçam o nosso olhar, de tal maneira que distorcem a nossa visão. Compreende? Agar, por exemplo, ela estava no deserto com Ismael. Não havia pão, nem havia mais água, Marcelo. E o menino começou a chorar de fome e também de sede. E a Bíblia Sagrada diz que Agar se afastou do menino para não vê-lo morrer. Quem já leu essa passagem? E ela se distancia dele para não ver o filho morrer. E quando ela estava à distância do jovem Ismael, Felipe, aparece-lhe um anjo, e a Bíblia diz que o anjo lhe abriu os olhos. Repita comigo: abriu os olhos. E ela viu uma fonte. O texto diz isso. O anjo lhe abriu os olhos, o texto diz, e ela viu uma fonte. A Bíblia não diz que o anjo lhe abriu a fonte, ou criou a fonte. A Bíblia diz que o anjo lhe abriu os olhos. Muito provavelmente, a fonte já estava lá. Ela só não conseguia ver, porque ela estava com os olhos tomados de angústia e de aflição. Compreende isso? No texto que nós acabamos de ler, Jesus já estava lá, e Maria estava conversando com ele, como se ele fosse o jardineiro. Ora, Maria não conhecia Jesus? Claro que sim, andou com ele, Paulo, mas a angústia, a aflição, a preocupação, o desespero, eu estou me arrepiando aqui, tem o poder de tirar a nossa visão.
tirar a nossa visão daquilo que Deus já está fazendo. Por isso a palavra do Senhor, Léo, que me foi dada agora no finalzinho da tarde, antes de eu vir para cá, para o seu coração é: pare e veja. Você está se movimentando muito, correndo muito, fazendo todas as articulações que você pode fazer para o seu projeto dar certo, para o seu sonho realizar, para vencer a sua luta, usando todas as suas armas, todos os seus recursos. E a palavra do Espírito Santo para o nosso coração nessa quarta-feira é: pare e veja. Davi, a gente tem que falar de Davi, não tem jeito, né? Davi luta com os filisteus desde a sua adolescência, e não há um relato sequer de uma vitória dos filisteus contra Davi. É forte, né, Leide? A ponto de a Bíblia declarar que o Senhor dava a Davi vitória em todo lugar onde ele ia. É forte isso, não é? Só que tem um momento na vida de Davi que os filisteus vão invadir Jerusalém. Segundo Samuel capítulo 5. E a Bíblia diz que Davi desceu à fortaleza e chorou. Interessante isso, Tamires, porque é muito interessante a gente encontrar reis subindo à fortaleza. Agora Davi, meu amigo, ele desce à fortaleza. E quando ele estava orando, ele perguntou ao Senhor: eu devo ir contra os filisteus? E o Senhor disse a Davi: não. E Davi diz: e o que eu faço então? E o Senhor disse: foge, corre, te esconde, Davi. Na cabeça de Davi, isso é estranho, Alain, porque você também não encontra Davi fugindo de batalhas. Aliás, tem algumas inclusive que ele vai atrás, ele não foge. Davi não foge nunca. Agora o Senhor diz para ele: foge. Dá para Davi questionar? Não dá? Eu não corri de filisteu nem quando eu era menino, Deus. Eu vou correr agora que eu sou rei de Israel e que eu tenho todo o exército à minha disposição? Aí Deus disse: sim, corre e te esconde atrás da floresta dos balsaneiros. E quando Davi estava escondido atrás da floresta dos balsaneiros, o Senhor diz assim: escuta. Tem alguém me escutando aqui? Escuta e presta atenção nas copas das árvores, porque quando você ouvir o sopro do vento e o movimento da copa das árvores em ritmo de marcha de exército, glória a Deus, aleluia. Quando você ouvir, Davi, o barulho da copa das árvores em ritmo de marcha de exército, saia a peleja, porque eu já fui na tua frente, aleluia, para te dar vitória contra os teus inimigos, Davi. A palavra do Senhor para o nosso coração hoje é: pare e veja. Pare, Davi, veja a copa das árvores, veja. Talvez o Senhor esteja querendo, de toda a sua aceleração, da nossa aceleração, um pare, assim, a fim de que a gente perceba. É claro que nós não estamos falando de inércia, tá? Eu não estou falando de apatia. Eu não estou falando, Melque, de rendição. Eu estou falando que aquilo que você pode fazer, você fez. E agora, Deus está dizendo: essa parte é minha. Você não pode fazer aquilo que compete a mim.
fazer. Aleluia. Quando as coisas não saem como nós desejamos, a gente gera uma sensação de que tivemos esforço perdido, é ou não é? Esforço demasiado. Preste atenção, você nunca tem esforço demasiado. Guarda isso, você faz depósito e Deus está vendo. Acho que ninguém me entendeu aqui, né? Mesmo aquilo onde você se esforçou e não alcançou o resultado que você pretendia, na área que você pretendia, e com o direcionamento pelo qual você se esforçou, Deus vai canalizar para gerar resultado certo, em tempo certo, na área certa, mas você não trabalhou em vão. Meu amigo, deixa eu te contar uma experiência pessoal. Quando eu tinha 14 anos, eu comprei uma TechPix, uma filmadora, e comecei a gravar vídeos. Depois, melhorei, comprei uma Sony, era cinzinha assim, abri a telinha já, e comecei a gravar os pregadores. Daí eu não sabia editar, e eu comecei a fuçar. Ninguém nunca me ensinou nada de edição, foi tudo fuçando, olhando tutoriais e passando madrugadas, acordado. E um dia eu recebi a minha primeira oferta de trabalho. Um irmão de uma igreja lá de Guariba, que eu não vou nem falar o nome, me procurou e disse: olha, nós vamos fazer aqui um encontro com orquestras, e nós queríamos registrar. Eu fiquei sabendo que você filma. Eu disse: filmo. E aí eu já estava com 2 câmeras, e aí filmei, levei 1 semana para editar aquele trabalho, na casa do meu irmão, porque eu não tinha computador. Então eu chegava na casa do meu irmão 7 da manhã, saía de lá 10 da noite, editando, não sabia editar, então eu levei tempo, foi 1 semana, colado no computador, eu nem almoçava direito, na ansiedade de terminar aquilo, fiz capa, fiz o silk em cima do DVD, ficou um negócio profissional mesmo. Até hoje eu tenho esse trabalho. E aí entreguei para o irmão, e quando eu entreguei, não tinha negociado valor com ele antes. Quando eu entreguei, ele não me perguntou nem quanto era, nem quanto ficou, nem quanto foi. Sei que até hoje eu não recebi esse trabalho. Só que é o que eu estou te falando, todo o esforço canalizado lá atrás me levou aonde eu estou hoje. Porque lá eu não recebi nada, mas foi uma escola para mim. Hoje eu tenho miopia, astigmatismo, por conta de ficar muito na tela do computador. Porém, hoje eu estou aonde eu estou, tenho condições de cuidar de mais de 5.000 crianças na África, 3 centenas nos ribeirinhos. Estamos aqui nessa igreja hoje porque o Senhor usou dessa ferramenta que eu canalizei muita energia lá atrás, me custou as vistas, me custou noites acordado, me custou a ansiedade de finalizar um trabalho, para hoje me trazer até aqui. Você entende? Teu esforço não foi em vão, está canalizado. Na hora certa vai virar bênção, na hora certa vai virar milagre. Você não se esforçou em vão.